Olá, aluno! Olá, aluna! Meu nome é Lohane, sou professora de língua portuguesa e vamos para uma aula que tem como tema a diferença entre a e a. Existe diferença? Vem comigo que eu te explico. Vamos lá então para a diferença de A e A com H acentuado. Vou ler para vocês agora um bilhete, olha só. Mamãe, eu e Maria faremos as compras. Depois iremos à casa da vovó. Não se preocupe conosco. Há 3 dias que não vamos à casa dela. E ela deve estar morrendo de saudade. Beijos, Ale. Novamente, vamos ler lá o bilhete. Mamãe, eu e Maria faremos compras. Depois, iremos à casa da vovó. Não se preocupe conosco. Há 3 dias que não vamos à casa dela e ela deve estar morrendo de saudades. Beijos, Ale. O bilhete que nós lemos, nós vamos pensar agora aqui um pouco. Observe os trechos destacados lá daquele bilhete. Iremos à casa da vovó. Iremos dá ideia de passado, de presente ou futuro. Iremos à casa dela. Nós fomos, nós estamos, nós vamos. Portanto, ideia de futuro, lembrando, passado, algo que já passou, já aconteceu. Presente é algo que está acontecendo no momento da fala e o futuro é algo que vai acontecer, ok? Passado aconteceu, presente acontece, futuro acontecerá. Então, esse iremos à casa da vovó. Nós vamos usar aí a primeira diquinha para nós, esse A normal. Por quê? Porque vai dar ideia de futuro. Iremos à casa da vovó. Agora, há 3 dias que não vamos à casa dela, dá ideia de passado. Dá ideia de passado. Portanto, A com H e acentuado. Ok? Voltando aqui, esse tipo de A dá ideia de futuro, portanto, iremos à casa da vovó. E esse A com H e o acento dá ideia de passado, ok? Vamos lá então para a diferença de A com H e A normal. Esse A com H e o acento, ele vai dar ideia de quê? Quando nós vamos usar o verbo haver no passado. Nós estamos usando o verbo haver no passado para fazer referência a algo que já aconteceu. Então, nós vamos utilizar o verbo haver no passado, fazendo referência a algo que já aconteceu. Então, me formei há 2 anos. É o verbo haver no sentido, no passado. Então, faz 2 anos que eu me formei. Então, é passado. Agora, o A, ele vai dar ideia de quê? É uma preposição que refere-se a algo que ainda acontecerá. O outro era verbo, esse é preposição. Verbo é tudo aquilo que indica. Vou fazer aqui um parêntese para a gente poder conceituar. Verbo é tudo aquilo que indica ação, estado e fenômeno da natureza. Já a preposição são aquelas classes de palavras que vão ligar uma palavra à outra. Então, no caso, o anterior, o verbo com H, o A com H, ele é verbo. Este caso aqui, nós temos uma preposição. Então, vai ligar a algo que ainda
acontecerá. Ó, daqui a 5 minutos, minha aula começará. A aula começou? A aula está acontecendo? Não, a aula acontecerá, ela começará. Então, portanto, o A normal, né? O A sem o H e o acento. Ok? O A, da ideia de passado. Emprega-se a para indicar tempo passado, fatos que já aconteceram. Olha, o brinquedo chegou há 3 dias, ou seja, fazem 3 dias que o brinquedo chegou. É algo que aconteceu? É algo que acontece ou algo que acontecerá? É algo que já aconteceu. Então, passado. Dicas. Pode substituir o a por faz. Então, o brinquedo chegou faz ou fazem 3 dias. Olha lá, o brinquedo chegou faz 3 dias. Eu posso trocar para saber se eu uso com H ou não. Ok? Olha aqui também, ó. O a indica tempo transcorrido, ou seja, um tempo que já passou. Por exemplo, aqui na frase, ele mora no Brasil há 12 anos, ou seja, faz quantos anos que ele mora no Brasil? 12 anos. Outra frase, ele esteve aqui há 3 dias, ou seja, fazem 3 dias que ele estava aqui. E a última frase, viajei para o Nordeste há 3 meses. Fazem 3 meses que eu viajei para o Nordeste. Fácil, fácil, né? O a também pode ser usado no sentido de existir. Há muitas pessoas neste parque. Aí vem uma diquinha. Lembra que eu pude substituir por faz? Aqui eu posso também substituir pelo verbo existir. Então, existem muitas pessoas neste parque. Ou seja, há muitas pessoas neste parque. No sentido de existência. Fácil, fácil, né? Então, as duas situações, passado, verbo haver, eu posso trocar por faz e também o verbo no sentido de existir. Eu posso trocar pelo verbo existir para saber se eu uso o a com H, ok? Agora o nosso próximo a, agora é o a normal, né? Sem o H e sem o acento, que é no tempo futuro. Ó, lá na frente. É algo que acontecerá. Então, o tempo futuro. Viajaremos daqui a 2 semanas. Nós já fomos? Nós estamos viajando ou nós viajaremos? Nós viajaremos, portanto, futuro ainda não aconteceu, ó. Ele vai chegar daqui a pouco. É uma situação que ainda não aconteceu. Ele ainda vai chegar. E sairão daqui às 3 horas. Eles saíram? Não. Eles estão saindo? Não. Eles sairão. Então, a ideia de futuro. O anterior, o a com H e o acento, nós estávamos falando de passado. Aqui nós estamos falando de futuro. Olha só. A emprega-se a para indicar futuro. Fatos que ainda não irão acontecer, ou seja, ainda não aconteceu, ainda não acontece, eles acontecerão. O brinquedo chegará daqui a 2 meses. Quanto tempo levará para o brinquedo chegar? Daqui a 2 meses. Lembrando que ele está fazendo uma ligação, portanto, eu tenho aqui uma preposição. Emprega-se também o a para intervalos de tempo. De hoje a 5 dias, então, de hoje até aqui 5 dias, né? A encomenda chegará em nossa residência. Então, da ideia de intervalos de tempo. Então, de hoje a 5 dias, a encomenda chegará à residência. E também para indicação de distância.
chegaremos daqui a 200 metros. Tudo também da ideia de futuro. Então, distância, chegaremos daqui a 200 metros. Ok? E não se esqueça, o A com o H vai indicar tempo passado, fatos que já aconteceram e no sentido de existir. Tempo passado, fatos que aconteceram e no sentido de existir. E o A indica tempo futuro, então algo que vai acontecer, fatos que irão acontecer, intervalos de tempo de hora a hora e indicação de distância. Então, A com H e o acento indica tempo passado, ou seja, fatos que já aconteceram e no sentido de existir. E o A indica tempo futuro, há fatos que irão acontecer, intervalos de tempo e indicação de distância. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários e lembrem-se, vale a pena estudar.